gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre o título que está aí no telão: Esperança em um mundo hostil. Esperança em um mundo que nos odeia, em um mundo adverso. E para isso eu gostaria de ler com vocês o texto que está em 1 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. 1 Pedro 1, do versículo 1 até o 9. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos, têm algo em comum: o sofrimento. Se judeus ou cristãos, muçulmanos ou hindus, ateus ou idólatras, as lágrimas são todas iguais. Um escritor e pastor norte-americano chamado Charles Swindoll, ele escreveu, e ele estava certo, ele disse assim: culturas fluem e refluem, nações ascendem e caem, e grupos de pessoas vêm e vão, mas o sofrimento transcende todas as culturas, invade cada nação e traduz a mensagem de dor a cada pessoa que já viveu. O que nós precisamos hoje é de esperança em um mundo hostil, em um mundo que nos odeia. A primeira carta do apóstolo Pedro foi escrita aos crentes que estavam dispersos, irmãos marcados pelas chamas da perseguição. E aqui, nessa carta, Pedro tenta estimulá-los, mas Pedro não usa pensamento e palavra positiva. Pedro não está usando livro de autoajuda. Pedro, nessa carta, ele roga aos seus leitores a voltarem a sua atenção para o céu. Porque é isso que vai permitir com que eles vejam além das circunstâncias. O interesse do apóstolo está na vida cristã, no meio e em meio a toda circunstância de sofrimento. Portanto, queridos, o objetivo aqui nessa noite é que ao final nós possamos crer que somos chamados e que, apesar de vivermos em um mundo hostil, apesar de vivermos em um mundo que nos odeia, nós temos uma esperança. Aliás, uma viva esperança. Esse é o objetivo nessa noite. Que nós possamos sair daqui entendendo isso. Que você é um chamado, que você é um eleito de Deus e que você pode viver uma viva esperança. Sobre o contexto e o cenário
dessa carta. Entre todas as religiões pagãs do mundo romano, o judaísmo era a única religião naquele momento que não era obrigada a oferecer sacrifícios ao imperador. E o cristianismo, quando surge, ele surge nesse contexto como uma seita do judaísmo, como um ramo, um braço do judaísmo. Enquanto isso estava acontecendo, eles também, os cristãos que estavam surgindo agora, eles estavam isentos de todo esse sacrifício, de toda essa adoração ao imperador. Porque na ideia dos romanos, os cristãos eram uma seita, uma parte do judaísmo. Então eles estavam isentos até certo ponto. O problema é que esse cenário bom iria mudar. Mesmo dentro do judaísmo, mesmo dentro dessa religião, os judeus começavam já a ver os cristãos de uma forma errada. Eles já estavam começando, pela maneira com que os cristãos se portavam e por aquilo que eles pregavam, os judeus já estavam vendo os cristãos de uma forma ruim. Já estava ocorrendo uma divisão entre os judeus. Mas em 64, depois de Cristo, isso tudo vai piorar, porque ocorreu um incêndio na região de trabalhadores de Roma. O incêndio destruiu quarteirão após quarteirão. Para vocês terem uma ideia, os historiadores dizem que de 14 quarteirões que havia, 10 foram totalmente destruídos. Muitas pessoas morreram. O que aconteceu é que os romanos acreditavam que o culpado de tudo isso era o seu imperador Nero, porque ele era um homem insaciável por construção. E para poder construir mais, ele pôs fogo em Roma. Mas a culpa estava recaindo sobre ele. E aí, ele precisa então achar um bode expiatório para que ele possa ficar isento dessa culpa. Então ele coloca a culpa nos cristãos. A partir desse momento, além do cristianismo receber toda essa culpa, o cristianismo era uma religião que ela andava na contramão do Império Romano. Por exemplo, o cristianismo era uma religião, e é uma religião monoteísta. Nós acreditamos que existe um só Deus, totalmente ao contrário do mundo romano, que pregava vários deuses. O cristianismo surgiu pregando pureza, santidade. O Império Romano vivia em total luxúria. Isso começou a incomodar o imperador. Então ele começa a desferir uma perseguição sanguinária para os cristãos naquela época. Os historiadores dizem que Nero pegava os cristãos, amarrava em troncos e colocava fogo neles para iluminar as estradas em Roma. Alguns cristãos também eram colocado fogo neles, e quando Nero fazia suas festas no palácio, ele colocava esses cristãos pegando fogo para iluminar suas festas. Dizem também os historiadores que ele colocava pele de animais sobre os cristãos, atirava eles dentro de uma arena para ser mortos e destroçados pelos animais, pelos leões e todas essas coisas. Tamanha era a perseguição e o ódio que Nero tinha naquele momento dos cristãos. Pedro e o apóstolo Paulo foram martirizados nesse contexto de perseguição. O apóstolo Paulo é decapitado e Pedro é crucificado de cabeça para baixo, na perseguição de Nero. E é sobre esse contexto de perseguição que o apóstolo Pedro escreve a primeira carta dele, para encorajar, para estimular os irmãos a viverem uma vida de esperança em meio a esse mundo hostil. E o apóstolo Pedro inicia dizendo que, ele fala no início, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Na verdade, todo judeu, naquela época, todo judeu que não mora na Palestina, ele era chamado de disperso, ele era chamado de da dispersão. E agora Pedro está usando isso como analogia para os cristãos, tanto cristãos como judeus, como não judeus, gentios, ele usa todos, ele chama todos
os crentes da dispersão, que foram então impulsionados pelas perseguições e acabaram fugindo para outras regiões. Irmãos que tiveram que sair de sua cidade, pessoas que tiveram que abandonar as suas vidas porque estavam sofrendo perseguições por causa do Evangelho. E aqui, o apóstolo Pedro não está falando de cristãos nominais. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou luterano, mas eu não sou praticante. Pedro não está escrevendo para essas pessoas, para cristãos nominais. Pedro está escrevendo para homens e mulheres de uma fé genuína. Homens e mulheres que vivem o que pregam. Homens e mulheres que estão perdendo tudo por amor ao Evangelho. Homens e mulheres que abandonaram a sua vida por amor ao Evangelho. Que abriram mão de tudo pela causa de Cristo. Daqui a pouco vai arrumar ali, mas o primeiro slide que a gente vai ver, e é o primeiro ponto então nessa noite, é: somos peregrinos em um mundo hostil. E esse é a primeira coisa nessa noite. Se você tem sido um cristão genuíno, se você tem sido um cristão que ama essa palavra e que ama a Cristo, eu quero dizer para você, querido, você vai ser hostilizado. Você vai ser hostilizado. Se você é um cristão genuíno, que vive o Evangelho e que realmente vive aquilo que você prega, você será rejeitado. Você sofrerá perseguição por causa de Cristo. É possível que alguns de vocês aqui estejam sofrendo agora zombaria de seus familiares. É possível que alguns de vocês já sofreram afronta e foram motivo de chacota por abraçarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez eu estou falando com pessoas nessa noite que estão sendo ofendidas, que estão sendo chamadas de louco ou coisa pior por causa do Evangelho. Porque decidiram se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida em Cristo. Talvez seus amigos, pessoas que você amava e que você considerava, viraram as costas para você. Não te procuram mais. Talvez amigas que convidavam você para uma roda de chimarrão, não te convidam mais, porque chamam você de louca, porque não querem estar perto de você. Seus amigos não te convidam nem mais para o futebol do fim de semana, porque para eles você é um chato, para eles você não é mais parceiro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, isso tudo está acontecendo, querido, porque você é um cristão genuíno, porque você é um verdadeiro cristão, porque você é fiel às Escrituras, porque você tem sido fiel a esse Evangelho. Não se surpreenda, meu irmão, se as pessoas te rejeitarem. Louve a Deus nesse momento, porque Deus te considera um cristão genuíno. Porque você tem vivido com fidelidade o Evangelho que você prega. O apóstolo queria que os crentes se lembrassem de que em meio ao sofrimento, eles ainda eram eleitos de Deus. E que como tal, eles poderiam enfrentar a perseguição com uma triunfante esperança. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, lá no versículo 35. Romanos 8, do 35 ao 39. Assim diz a palavra do Senhor.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos assumir e entender essa identidade, de que nada pode me separar do amor de Deus. E se eu entendo isso, isso me fortalece na caminhada. Isso me faz andar nessa caminhada. Nós somos estrangeiros, nós não pertencemos a este mundo. E aqui, eu quero fazer uma observação. Quando nós falamos em mundo, eu falava isso na quinta, no pós-encontro, todas as vezes que a gente fala, eu não sou do mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos falando não do mundo planeta Terra, criado por Deus. Mundo aqui, querido, é mundo enquanto sistema de valores deturpado por Satanás. Mundo enquanto essas aberrações que o pecado transformou. Esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, ou seja, esse mundo aí fora, corrupto, que faz as pessoas descansarem em todo esse pecado, que faz pessoas gananciosas não se preocuparem com as pessoas e fazerem uma barragem como fizeram lá, e serem responsáveis pela morte de todas as pessoas. Esse mundo jaz no maligno. Essas pessoas estão cauterizadas. Os valores se deturparam. O pecado fez tudo isso. E o apóstolo Pedro está dizendo, eu e você não pertencemos a este mundo. Nós somos estrangeiros aqui. Somos peregrinos aqui. Filipenses, abra a tua Bíblia aí junto comigo. Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 20. Filipenses 3, 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, falando sobre os heróis da fé, ele disse o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, eles lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ou seja, se eles quisessem voltar à velha vida deles, eles poderiam voltar. Mas agora, eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Porquanto lhes preparou uma cidade. E Jesus ainda falando, ele diz, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. E é exatamente por não ser daqui que eu e você precisamos ter uma postura diferente em meio ao sofrimento, em meio às perseguições. Somos peregrinos em busca de nosso verdadeiro lar. Esse é você, um peregrino nessa terra. Depois que Jesus havia morrido e subido aos céus, os discípulos, os seus seguidores,
estavam se perguntando se realmente estava valendo a pena ser cristão. A igreja que tinha se formado estava perguntando: será que valeu a pena eu ter abandonado a minha vida? Porque eles abandonaram tudo para seguir a um homem que veio e disse que era o Cristo. Ele disse que era o Messias prometido. Eles se criaram ouvindo histórias, ouvindo seus pais falarem dos profetas que anunciavam a vinda de um Messias. E esse Messias vem, chama para segui-lo, mas agora ele já não está mais com eles. E o que eles recebem, ao invés de paz, ao invés de alegria, ao invés de esperança, eles recebem afronta, perseguição, privações, todo tipo de dificuldades cai sobre eles. E o desespero bate. Eles se olham e ficam pensando: será que valeu a pena? Será que tudo isso tem sentido? É provável que muitos deles desistiram. É possível que muitos abandonaram a sua fé. Talvez você conhece pessoas assim. Pessoas que estavam com Cristo e que na primeira provação, na primeira dificuldade, abandonaram a fé. Largaram tudo e disseram: eu não quero passar por isso. Eu não quero sofrer perseguição. Eu não quero viver mais essa vida. E talvez, querido, a sua pergunta hoje seja a mesma. É possível que você entrou aqui perguntando a mesma coisa. Será que vale a pena seguir a Cristo? Será que está valendo a pena eu passar por tudo que eu estou passando? Porque, Abel, eu comecei a vir à igreja, eu comecei a participar da célula, eu fui ao encontro com Deus, eu tenho me esforçado e dá tudo errado na minha vida. Tudo deu errado até agora. Eu tenho buscado ser um cristão fiel, tenho ouvido o meu pastor, ouvido os meus líderes, buscado andar na presença de Deus com graça, e dá tudo errado. A minha família me abandonou. Os meus amigos viraram as costas para mim e não me procuram mais. Eu perdi coisas que eu lutei anos para conquistar. Coisas que eu considerava importante. E você chegou com o coração aflito, dizendo: será que vale a pena tudo isso? Porque eu não consigo ver nada de bom. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que a resposta a essa pergunta é um claro e sonoro e absoluto sim. Vale a pena. Vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena viver uma vida na presença dEle. Vale a pena perder coisas deste mundo por causa dEle. Vale a pena. O apóstolo Paulo disse assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança nessa vida está limitada a bênçãos materiais, em saúde plena, e ainda que o apóstolo Paulo não negue que o crente desfrute de todas essas coisas, se a sua esperança é só isso, você será o mais infeliz de todos os homens. Não venha para Cristo, não venha para o Evangelho pensando que Evangelho é só ganhar. Isso é uma mentira que a teologia da prosperidade inventou. Parte de viver uma vida cristã, parte de seguir a Cristo é compartilhar do seu sofrimento. Se o nosso mestre, se o autor e consumador da nossa fé padeceu e sofreu, nós também padeceremos por causa do nome dele. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa terra
é só uma ponte. Não firme as suas bases aqui. Não firme as suas raízes aqui. Não estabeleça a sua morada aqui. Porque isso aqui é passageiro. Você foi criado para a eternidade. Não gaste toda a energia da sua vida e da sua juventude com as coisas dessa vida aqui. Porque isso vai passar. Em segundos, agora em Minas Gerais, tudo foi destruído. Em segundos. E nós gastamos a maior parte da nossa vida para conquistar coisas e ter coisas. Amamos as coisas, idolatramos as coisas. Essa vida é só passageira. E se nós entendermos isso nessa noite, as tuas prioridades vão começar a mudar. Se você entender isso, no momento da crise, no momento do sofrimento, no momento em que as pessoas te hostilizarem, te rejeitarem, você vai olhar para o céu, colocar um sorriso em meio às tuas lágrimas e vai dizer: o meu lugar não é aqui, a minha pátria não é aqui. Você vai dizer: a minha esperança está naquele que vive, naquele que é soberano e que vai voltar. Não importa o que aconteça, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Se nós sairmos dessa noite, queridos, entendendo isso, você vai ser uma pessoa diferente. E esse é o nosso ponto número 2. O cristão deve viver com esperança. O apóstolo Pedro vai colocar agora as bases para o seu raciocínio. O argumento para que os seus leitores entendam baseado em que eles falam o que ele fala. Ele diz que Deus nos regenerou para uma nova vida e que essa regeneração resulta em uma viva esperança. Diferente da esperança que o mundo dá, que em última instância é uma esperança vazia e inconstante. É porque as pessoas não têm esperança real no mundo que um jovem destrói a sua vida nas drogas. É porque o mundo não tem esperança que casamentos se dissolvem hoje. Porque as pessoas não têm esperança, uma viva esperança. E aí quando o dinheiro acaba, o casamento acaba. E aí quando eu não tenho o que eu quero, quando meu pai não me dá o que eu quero, eu vou me afundar nos vícios. E aí quando eu perco meu emprego, eu vou tentar suicídio, porque eu não tenho esperança. Esse mundo não dá esperança, é uma esperança falsa, vazia. Mas o apóstolo Pedro diz: você foi regenerado, transformado em uma nova vida. Eu tenho uma esperança. Depois do ano passado, eu tenho uma esperança que o Inter vai ser campeão. Eu tenho uma esperança. Tá. Eu sei que talvez não vai acontecer, mas eu tenho esperança, cara. Porque futebol eu gosto, é meu time do coração e eu tenho essa esperança. Mas essa esperança é uma esperança que se baseia na emoção, naquela emoção de torcedor, sabe? De que quando vem um jogador, tu fica, cara, agora vai dar, o cara vai ser campeão. Ele perde para o Pelotas de 2-1 em casa. A minha esperança, ela é vazia, ela é baseada na minha emoção, na minha paixão, ela não tem base sólida. Mas quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de um Deus que não falha. Ela fala de um Deus que não mente, que não pode mentir. Ela fala de um Deus que provou o seu amor naquela cruz entregando o seu filho. Ela fala de um Deus que ressuscitou o seu filho dentre os mortos. É isso que traz base para a nossa esperança. Jesus Cristo, a sua ressurreição.
E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 16 e 17, ele diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A nossa esperança está baseada na ressurreição de Cristo. É porque Ele vive, nós cantamos, que eu posso crer no amanhã. O apóstolo Pedro, lá no versículo 7, ele vai falar do valor da nossa fé. E quando ele usa essa palavra valor, ele faz referência, ela é relacionada com a ideia de aprovação. Essa demonstração da qualidade eterna de sua fé, demonstrada como resultado das provações, é muito maior que o ouro que passa pelo fogo. As provações, elas são para testar a qualidade da sua fé, e a provação serve para que Cristo seja glorificado em você, quando Ele se revela em meio ao sofrimento. Muitos abandonaram a fé na primeira provação. A prova que você está passando é porque Deus quer provar a sua fé, se ela é de fato uma fé genuína, e não uma fé que se baseia em circunstâncias, não uma fé viva no momento em que está tudo bem, em que a minha saúde está plena, em que eu tenho dinheiro no bolso, em que a minha vida é só coisa boa. Aí eu tenho fé, aí eu venho à igreja, aí eu dou meu dízimo, aí eu vou na célula, mas quando as coisas começam a piorar, eu sumo, eu viro turista na igreja. Uma das razões de você estar sendo provado é para que Deus veja se a sua fé é uma fé verdadeira e genuína. Em outro sentido, Cristo se revela a você nesses dias de provação. Se você tem vivido, querido, tempos de provação e hostilidades, Cristo pode se revelar a você a qualquer momento. Eu tenho certeza que você pode me dar testemunho aqui de dias em que você estava passando por dificuldade extrema, provações terríveis, dias em que você talvez não tinha o que comer, e daqui a pouco alguém fala assim: eu trouxe um rancho para você. Dias em que você estava desempregado e eu toco o telefone: você quer vir trabalhar? No extremo da sua dor, o Senhor levanta pessoas para te abençoar. Cristo se revela a nós. Ele diz: eu estou aqui. Quando o seu filho está doente, ou quando você está com uma doença grave e você recebe a cura, quando o seu familiar que estava mal é curado e tem vida, Cristo se revela a você no meio da provação. E se você está passando por provação, Cristo vai se revelar a você, para que Ele seja glorificado através da tua vida. Então não tema, não desista, permaneça firme no meio da provação, seja ela qual for. Porque Ele está provando o teu caráter. Ele está provando se a tua fé é uma fé genuína e verdadeira. Ele quer saber se você realmente é um cristão de verdade. E cabe aqui uma observação. Tem pessoas que têm algo que de coitadinho, sabe? De que pensar que só ela passa por provação, que só ela que sofre nesse mundo. Sabe aquele personagem do desenho? Ó vida, ó céu. Eu não olhei porque eu sou mais novo, né? O meu pai olhou, eu não assisti. Não é só você que sofre nesse mundo, querido. Nesse exato momento, cristãos, irmãos nossos, estão morrendo, estão sendo torturados em países por amor ao Evangelho. Cristãos, irmãos nossos, pastores, estão
sendo presos e afastados de suas famílias por amor ao Evangelho. Ei, não é só você que está sofrendo não, querido. Essa pessoa que está do seu lado aí, que está bem vestida, bonita, cheirosa, ela pode estar passando por uma tribulação que você nem imagina. Mas ela sabe que tem uma viva esperança. E ela levanta suas mãos, glorifica a Deus, canta, sorri, porque ela sabe que a vida dela não é aqui. Ela sabe que isso aqui é só uma passagem e que o Deus que salvou ela tem poder para mudar toda e qualquer situação. E ainda que Ele não mude, Ele continua sendo Deus, Ele continua te amando. E Ele preparou um lugar para você no céu. Então sorria, mesmo em meio às tuas lágrimas, porque Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Já estamos chegando ao fim. E uma outra palavra-chave na primeira carta de Pedro é a palavra submissão. E essa palavra, nos nossos dias de hoje, não é uma palavra muito popular, né? Porque nós vivemos dias em que todos querem seus direitos, mas ninguém quer saber do seu dever, né? As pessoas chegam nos lugares, nas repartições públicas, em qualquer lugar, e dizem, eu tenho direito. Mas e o outro não sei, mas eu tenho direito. Mas submissão é a chave para ter uma visão adequada do sofrimento. Quando enfrentamos provações, temos uma escolha. Podemos nos queixar de como a vida é injusta e procurar uma saída rápida e fácil. E aí você pode pensar 1 milhão de coisas. Drogas, sexo, fugas. Ou nós podemos nos submeter à poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, no momento em que Ele entender, Ele nos exalte. A escolha está aqui agora. Em Deuteronômio diz, eis que eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Que escolha você vai fazer hoje? Reclamar? Se queixar? Murmurar porque a vida é injusta com você? Porque você olha o ímpio prosperar? O pastor falava sobre isso. Porque você olha o injusto, o ímpio, e nada acontece, reclamar? Ou nós vamos dizer, Deus, obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pela minha família, pela minha vida. Obrigado pelo meu lar. Obrigado, Senhor, pelo filho que está aqui do meu lado. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelo meu pastor. Obrigado pelos meus líderes. Obrigado, Senhor, pelo meu patrão. Obrigado pelos meus funcionários. Eu me submeto à tua vontade, Senhor. Não está fácil, mas eu vou conseguir. Faça em mim o teu querer, assim na terra como é nos céus. Estabeleça a tua vontade, Senhor. Que escolha nós vamos fazer hoje? Pense um pouco. Tem uma história de um famoso pregador americano chamado Dwight Moody. Ele contou sobre uma mulher cristã que era brilhante e alegre e muito otimista, embora ela estivesse confinada no seu quarto por causa de uma enfermidade. Ela morava no 5º e último andar de um prédio velho. Certa vez uma amiga decidiu visitá-la e levou com ela uma mulher de grande riqueza. Como não havia elevador no prédio, as duas senhoras começaram a subir as escadas. Quando chegaram ao 2º andar, a amiga rica comentou, que lugar escuro e sujo. Sua amiga respondeu, o melhor está mais em cima. Quando elas chegaram ao 3º andar, a observação foi a mesma. A mulher rica disse, as coisas por aqui parecem ainda pior. E a amiga respondeu de novo, o melhor está mais acima.
As duas mulheres finalmente chegam no quinto e último andar, onde se encontrava essa mulher acamada. Com um sorriso no rosto, ela irradiava a alegria que enchia o seu coração. Embora o quarto estivesse limpo e flores estivessem na janela, a mulher rica não conseguiu superar o ambiente sombrio em que aquela mulher vivia e ela deixou escapar. Ela diz assim: deve ser muito difícil para você estar aqui num lugar como este. Sem hesitar, a mulher respondeu: o melhor está mais em cima. Aquela mulher acamada, ela não olhava para as coisas temporais. Os seus olhos da fé estavam fixos no eterno. Ela havia encontrado o segredo do verdadeiro contentamento. O melhor está mais em cima. Às vezes, querido, parece que nós não vamos resistir. A dor, o sofrimento na nossa vida é implacável. No entanto, eu quero dizer para você que o teu sofrimento não vai durar para sempre. Ele vai acabar. Ele vai cessar. Nós temos que fazer uma escolha nessa noite. Se coloque de pé, vamos orar.